Olá, queridos. Aqui é a professora Maiara. Hoje a nossa aula vai ser sobre o capítulo 8, que é a conquista e a colonização da América Espanhola. Bom, lá na aula passada nós estudamos sobre os astecas, né? E agora a gente vai ver um pouco sobre como foi essa chegada dos astecas, né? Essa chegada dos espanhóis em terras astecas. Os espanhóis eles iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe, as quais eles deram o nome de São Salvador e Hispaniola. Observando, né, os enfeites usados pelos indígenas que ali viviam, eles concluíram que ali havia ouro. Então eles obrigaram a extraí-lo. Esgotado o ouro das ilhas, eles partiram para a conquista do continente. Isso se deu mais ou menos ali em 1519, o início, né? O oficial espanhol Hernán Cortés, ele desembarcou nas terras onde hoje está o México, com 508 soldados, além de cavalos e canhões. Os indígenas provavelmente estranharam aqueles homens brancos com roupas e armas de ferro e montados em seres estranhos, né? Os astecas eles não conheciam o cavalo. Já os espanhóis, por sua vez, também devem ter estranhado o modo de viver, de se vestir e a língua dos astecas. Passado o primeiro momento, os espanhóis descobriram que vários povos do Império Azteca estavam revoltados com a dominação asteca, ou seja, os astecas tinham muitos inimigos. Entre esses povos estavam os habitantes da cidade de Tlaxcala. Os espanhóis aliaram-se então a esses povos e marcharam sobre Tenochtitlan, a capital asteca. Ajudados pelos tlaxcaltecas e por milhares de outros aliados indígenas, Cortés e seus soldados conquistaram Tenochtitlan, capital do Império Azteca, em 1521, matando milhares de astecas, entre os quais seu imperador, Montezuma. Após a conquista de Tenochtitlan, Cortés instalou no palácio de Montezuma e seus auxiliares e ocuparam outros palácios mexicas. Além dos astecas, você tinha também ali os incas, né? A busca por riqueza e poder animou outro aventureiro espanhol, Francisco Pizarro, a organizar uma expedição com o objetivo de conquistar aquela região ali do Império Inca. O seu alvo, né, era o Império Inca, que ficava na Cordilheira dos Andes. Acompanhado de apenas 180 homens, parte dos quais a cavalo, Pizarro partiu do Panamá e chegou à cidade inca de Tumbes. Depois, em 1532, conquistou a cidade de Cajamarca. Então, instalou-se nessa cidade e convidou o Inca Atahualpa para um encontro reservado. Assim que Atahualpa chegou, Pizarro mandou prendê-lo e ordenou a seus soldados que atirassem nos incas de surpresa. Em seguida, os espanhóis partiram para a conquista de Cusco, que era a mais importante cidade do Império Inca. Para isso, contaram com a ajuda de vários povos indígenas inimigos dos incas, a exemplo dos Vancas. E, além disso, se aproveitaram também da divisão entre os próprios incas, motivada pelas disputas pelo trono entre os irmãos Atahualpa e Huáscar. Depois de tomar Cusco, em 533, Pizarro fundou a cidade de Los Reis, né, atual Lima, e fez dela a atual capital do domínio espanhol na América Andina. Os incas eles não se deram por vencidos, né? Liderados pelo imperador Manco Inca, abriram uma luta, né, de vida ou morte contra os espanhóis no sul do Peru. A resistência indígena também se manifestou no cotidiano através de formas de continuidade cultural. A mais conhecida delas aflorou no âmbito religioso, onde vários nativos fingiam adorar o Deus cristão, mas permaneciam cultuando suas próprias divindades. Bom, Cortés chegou ao México com apenas 508 homens e Pizarro chegou no Peru com apenas 180. Como foi então que centenas de espanhóis conseguiram vencer milhões de nativos? Essa é a pergunta que sempre provocou a curiosidade dos historiadores. Mas, segundo o historiador Matthew Restall, a conquista espanhola, né, não foi tão assim rápida quanto se imagina, e ela se deveu a 4 motivos principais. O primeiro foram as doenças trazidas pelos europeus, contra as quais os corpos indígenas não tinham resistência. Essas doenças, como sarampo, varíola, gripe, mataram mais do que as armas de fogo. O segundo, os espanhóis souberam aproveitar a desunião e a rivalidade entre, né, os ameríndios. Tanto os astecas quanto os incas tinham muitos inimigos, que tornaram verdadeiros exércitos, né, indígenas para ajudar os espanhóis a tomar as terras astecas e incas. O terceiro fator foram as armas dos conquistadores, com destaque para a armadura de ferro e a espada de aço.
né? A resistência, o cavalo, as armas de fogo com poder destrutivo superior. E o quarto foi o fator, né, que os espanhóis saberem muito mais sobre astecas do que incas, do que sabiam sobre eles. Os espanhóis procuraram se informar a respeito das discórdias e disputa entre os indígenas. Some-se isso ao fato de que os espanhóis usaram intérpretes e guias nativos ou náufragos para conhecer os pontos fracos de seus adversários. Calcula-se que, na data da chegada de Colombo, viviam na América cerca de 57 milhões de ameríndios. Em 560, restavam cerca de 10 milhões. Essa diminuição brusca da população ameríndia é considerada pelos pesquisadores Tvezen Teodoro como uma das maiores tragédias da história humana. Entretanto, segundo o historiador Matthew Restall, a conquista espanhola da América não foi rápida e nem total. A tomada de Tenochtitlan em 521 e de Cusco em 523 significou a conquista das capitais dos impérios Azteca e Inca e não do território deles como um todo. A expansão dos conquistadores espanhóis em território americano foi gradual e encontrou sérias resistências por parte dos indígenas. Os maias, por exemplo, organizaram várias revoltas contra os espanhóis na década que se seguiram à conquista. Bom, sobre a economia colonial, né, você tem ali a questão da mineração. Desde o começo, os espanhóis eles ambicionavam ali o ouro e as pedras preciosas existentes nas colônias. Com a descoberta dessas ricas minas de prata em Potosí, na atual Bolívia, e em Zacatecas, no México, no ano seguinte, a mineração se transformou na atividade mais importante da América Espanhola. Considerando as minas como propriedade sua, o rei da Espanha mandou distribuir lotes auríferos àqueles que tivessem dinheiro para iniciar sua exploração. Já o penoso trabalho de arrancar a prata do fundo das minas deveria ser feito pelos indígenas. As duas principais formas de trabalho forçado na América Espanhola eram a mita e a encomienda. A mita era a obrigação que os membros das aldeias tinham de trabalhar para os espanhóis durante 4 meses por ano. Esses trabalhadores recebiam por seu trabalho cerca de 1/3 do salário de um trabalhador livre. Já a encomienda era o direito dado ao dono espanhol de explorar o trabalho indígena nas minas, plantações e fazendas por certo período. Em troca do direito sobre o trabalho indígena, o colono devia pagar tributos à metrópole espanhola e dar aos indígenas assistência material e religiosa, ou seja, alimentá-los e assiná-los à religião católica. Mas os colonos quase nunca cumpriram a sua parte, né? Milhares de indígenas morreram por maus tratos ou de fome e sem saber nada sobre o cristianismo. Além da mineração, você tinha também a agropecuária. Na América colonial espanhola, né, praticava-se a agricultura e a pecuária em grandes propriedades. As fazendas, entre as plantas mais cultivadas, estavam o cacau, a batata, o milho e o tabaco, né? E a cana-de-açúcar, né, introduzida na América pelos europeus. Além disso, criavam-se gado de corte e de transporte, como mulas e cavalos. No final do século XVIII, com o declínio da mineração, a agricultura e a pecuária se tornaram ainda mais, né, importantes dentro do império. Aumentou o número de fazendas que produziam gêneros como cacau na Venezuela, açúcar e tabaco em Santo Domingo e Cuba. Os trabalhadores dessas fazendas eram geralmente africanos escravizados, trazidos para a América em grande número desde o século anterior. A grande fazenda escravista produtora de um gênero tropical, cacau, por exemplo, destinado ao mercado externo, é chamada de plantation. Bom, e a maneira dos espanhóis realizarem esse controle sobre o que acontecia na metrópole, né, era criando órgãos que governavam, né, que organizavam as finanças e a política do local. Você tinha a Casa de Contratação, que era um órgão encarregado de controlar o comércio e a navegação entre a Espanha e suas colônias. Funcionava desde 1503, na cidade portuária de Sevilha, na Espanha. Os navios que faziam comércio entre a Espanha e a América só podiam sair ou entrar por um único porto, Sevilha. E na América, os únicos portos autorizados a comercializar com a Espanha eram em Havana, né, em Cuba, Veracruz, no México, Cartagena, na Colômbia e Porto Belo, no Panamá. Por meio dessas políticas mercantilistas que visavam aumentar o poder e a riqueza da monarquia espanhola, a Espanha obtinha lucros extraordinários. E você tinha também o Conselho das Índias, órgão criado pela monarquia espanhola em 1524 para administrar suas colônias na América. O órgão era formado por um conselho nomeado e dirigido pelo seu próprio rei da Espanha. Seu poder era imenso. Podia fazer leis, ministrar a justiça e nomear e destituir funcionários para as colônias.
Inicialmente, o governo da Espanha transferiu, né, a homens como Cortés e Pizarro o direito de explorar e administrar as terras americanas. Esses homens, os chamados adelantados, né, adiantados, recebiam dos reis da Espanha o poder político e militar na América, mas eram obrigados a enviar para a metrópole 1/5 de toda a riqueza extraída e produzida nas áreas conquistadas. Mais tarde, ao perceber que as riquezas americanas aumentavam, mas eram desviadas, a monarquia espanhola anulou o poder dos adelantados e foi aumentando seu controle sobre as colônias na América. Então, para isso, ele instituiu os vice-reinados, né? Os vice-reinados da Nova Espanha, no atual México, e o vice-reinado do Peru. Posteriormente, já no século XVIII, foram criados os de Nova Granada e de Rio Prata. Para defender as colônias de ataques de piratas, que era um fato comum na época, o governo espanhol criou também 4 capitanias gerais: Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, todas situadas em áreas estratégicas. No território colonial foram criadas as câmaras municipais, chamadas na América de cabildos. Eram encarregadas de administrar as cidades e fazer cumprir as leis do governo espanhol. Eram também responsáveis pela segurança. Os vereadores dessas câmaras eram quase sempre filhos de espanhóis, nascidos na América, que mais tarde ficaram conhecidos como crioulos. As sociedades hispano-americanas eram formadas basicamente por 5 grupos: os chapetones, que eram colonos nascidos na Espanha; os crioulos, que eram filhos de espanhóis, porém nascidos na América, né, eram ricos fazendeiros; os mestiços, que eram filhos de espanhóis ou de crioulos com índios ou africanos; e os indígenas, que constituíam a maioria da população e eram duramente explorados. Vocês tinham também os africanos escravizados. Trabalhavam principalmente nas grandes plantações de cacau na Colômbia, Equador, Venezuela e Cuba. As sociedades coloniais hispano-americanas eram formadas por uma minoria de brancos, com grande riqueza e poder, e uma maioria de índios, mestiços e africanos, que realizavam trabalho mal remunerado ou escravo. Além disso, os índios negros e mestiços eram discriminados pelas elites coloniais. Os mestiços, por exemplo, eram proibidos de circular com armas, joias de ouro ou roupas de seda. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Leiam um livro e qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Até a próxima aula.